Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui num lugar diferente, missionária Rosângela Guimarães. Hoje eu quero trazer para mim e para você um testemunho do que Deus fez. A palavra do Senhor diz: aonde o Senhor plantar a planta dos nossos pés, nós temos que dar fruto, porque nós somos conhecedor como uma árvore. E aonde Deus nos coloca, vamos dar fruto. Vamos falar da palavra do Senhor Jesus, não é verdade? E hoje eu quero contar um testemunho. Estou aqui na casa do Senhor, onde por 9 anos eu fui acompanhante dele. Eu cheguei aqui, ele tinha 75 anos, e ele morreu com 84 anos. Então, eu agradeço a Deus porque a gente tem que saber entrar e saber sair, qualquer lugar. Isso aí faz parte não só de uma pessoa cristã, mas a pessoa, quando tem caráter, ela sabe entrar e sabe sair. Graças a Deus, eu construí nesse longo desses anos amizade aqui neste lugar. Esse senhor chamado seu Ari José, ele tem 2 filhos, eles não estão em casa. Ele tem uma senhora chamada Celina, que trabalha aqui já com eles há bastante tempo, mais de 40 anos. Então eu cobri a folga dela. Ela não podia estar aqui às terça-feira, aos domingos e aos feriados. Então esses 3 dias eu estava aqui. E ele se apegou muito comigo. Particularmente, eu gosto muito de pessoa de idade. Porque a pessoa de idade, quando é a pessoa de idade, ela gosta muito de falar, conversar. E quando ela encontra uma pessoa que ouve ela, então ela se apega àquela pessoa. Porque nos dias de hoje, no qual tudo está muito corrido, então muitas vezes não damos tempo para as pessoas se chegar diante de nós. Então, essa casa aqui é onde eu fiquei aqui com ele por 9 anos. E ele, esse quarto aqui, ó, era o quarto dele, era o quartinho dele, e ele morreu nesse quarto aí, em cima dessa cama. Mas ele era uma pessoa que tinha seu perfeito juízo. Ele é uma pessoa que não precisava não era acamado, ele tomava banho sozinho, ele se alimentava sozinho, mas ele teve uma enfermidade nas mãos dele, onde ele não podia mexer com terra e nem com fogo. Então, e ele era muito teimoso, porque quando o idoso vai ficando mais de idade, ele vai ficando teimoso, não é verdade? Aí você vai ter que estar sempre conversando com jeitinho, com amor, diante dessa pessoa, para poder falar com ele. Então, mas ele gostava muito ele não gostava de ficar parado, gostava de pegar a enxadinha dele, gostava de pegar a enxada, gostava de fazer as coisas. Então ele sempre era um homem ativo, entendeu? Ativo, porque gostava de estar sempre mexendo. Só que o tempo foi passando e foi as coisas, esses instrumentos de trabalho, como uma foice, um machado, uma tesoura, a gente tinha que esconder dele, porque ele queria usar. E a gente sabia que isso era perigoso. Se deixasse uma escada à vontade, ele pegava e subia na árvore. Aqui na casa dele tem bastante árvore. Então, é um lugar bastante grande, mas ele não queria, ele queria estar andando. Ele gostava de estar sempre mexendo nas coisas. Ele andava na casa, andava bastante, mas ele gostava de estar sempre assim, se desenvolvendo. E o tempo foi passando, aqui, eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui embaixo tem um quintal bem grande, e ele gostava de capinar esses capim, tirava com a mão, e assim era a vida do seu Ari José. Era uma bênção, uma pessoa que ele gostava muito, quando eu chegava aqui, já sentava na mesa, esperando eu tomar café com ele. Então eu tenho muita lembrança dele, né? Tem muita lembrança. E ele era desviado, ele era casado,
Ele era casado, a esposa, desde que assim que ele casou, ele se desviou do evangelho, então ele era afastado. A senhora que trabalha aqui, ela também é evangélica, mas sempre lançou a semente. Sempre lançou a semente, mas ele não dava muito crédito à semente que assim ela lançava. Então, como ele se pegou muito comigo, eu chegava aqui, eu botava um rádio, ligava o rádio nas canções, nos louvores. Então ele ali começava a ouvir, ele me chamava de Rosa, Então ali a semente já foi começando a ser lançada dentro do coração dele. E quando eu não cantava, mesmo a voz não era boa, mas quando eu não cantava, ele falou: Rosa, você não vai cantar não. Ou seja, a palavra de Deus já estava fluindo dentro dele. Ele já era viúvo, né? E com o tempo ele foi ficando mais debilitado, mais teimoso. E por isso que eu ficava aqui, porque ele não podia mexer com terra, tinha que ter muito cuidado com ele. Então, porque senão ele fazia as peraltices dele igual criança, vira uma criança, literalmente volta a ser criança, quer aprontar como se fosse uma criança. Então você tem que ter paciência, amor, carinho, tem que saber também falar firme, não pode falar com amor, mas firme, porque se você se ele vê que você não está falando firme, eles fazem você de gato e sapato. Então você tem que falar firme, mas com amor. E assim ele me respeitava. Remédio dos filhos, quando ele tinha que tomar remédio, os filhos iam dar o remédio a ele. Não quero tomar, só quero se a Rosa me dá. Então às vezes eu tinha que chegar aqui para começar a dar o remédio a ele. Às vezes a senhora estava aqui, queria dar água, ele não queria tomar água, aí eu vinha para cá, ele ligava para mim, vem aqui, aí eu falo: não, o senhor tá assim por quê? Tá na rebeldia por quê? Tô com dificuldade, Rosa, a urina tá saindo imprensada. Falei: a urina tá saindo imprensada porque você não tá tomando água, né? Rosa, é por isso. Falei: então vamos começar a tomar água. E tomava, assim, tudo com carinho, tudo com alegria. E o tempo foi passando. Isso é um testemunho que eu tô contando pra você, ao longo desses 9 anos que eu passei aqui neste lugar. E o tempo foi passando, e no decorrer quase faltando um ano antes da morte dele, a mente dele começou a falhar. Ou seja, ele começou a querer ele ter Alzheimer. A gente sabe que o Alzheimer é um esquecimento, né? É um esquecimento. Então, ele começou a esquecer algumas coisas. E eu preocupada, eu falei: Senhor, usa-me, Senhor, como ferramenta, meu Senhor. Senhor, aquele senhor Suari, ele está com a mente falhando, meu Senhor. E se a mente dele falhar de vez, eu sempre tinha essa preocupação nas minhas orações. Se a mente dele falhar de vez, ele não vai voltar para os teus caminhos, Senhor. E precisa voltar, porque a gente tem que falar da palavra do Senhor enquanto é dia, porque a noite chegou, amanhã pertence ao Senhor. Então, onde Deus te plantar, se você tiver a oportunidade, fala da palavra do Senhor Jesus. Aqui levou 9 anos. 9 anos. E que eu digo para mim e para você: o que tem que fazer eu tenho que fazer. O que é para você fazer, é você que tem que fazer. Porque a senhora trabalha aqui mais tempo do que eu. Mas foi através de mim que Deus fez que eu falasse, me usasse para resgatar ele. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E eu estava vendo as dificuldades, mas estava sempre pedindo: Senhor. Então a dificuldade estava aumentando, ele estava começando a ter Alzheimer, e eu sempre conversando com Deus. E um dia, pela graça e misericórdia de Deus, Deus dá a oportunidade certa, na hora e no tempo certo. Deus está sempre dando a oportunidade. A gente tem que se lançar, a gente tem que prestar atenção no que Deus está falando e fazer o que é bom, né? Então a palavra do Senhor diz que no tempo certo, no tempo oportuno, a gente pega o que Deus quer pra gente e a gente faz e a oportunidade a gente pega e lança ela. Então aqui, ó, aqui tem a janela, lá é a cozinha, mas tem essa janela pra fora, tá vendo? E eu tava aqui nessa cozinha, né, aqui nessa janela, e ele ficava aqui, ó. Aqui tinha, ali tinha um sofazinho ali. Hoje já tem esses bagulho pra jogar fora, entendeu? Ele ficava aqui no sofazinho.
E um dia eu aqui desse lado dessa janela aqui, e eu estava conversando com Deus em silêncio. Ele que eu tinha dado café, assim que ele tomava o cafezinho, aqui tinha uma poltrona de ficar, eu gostava de ficar aqui cochilando. Ele gostava dessa poltronazinha, ele adorava ficar nesse cantinho. Enquanto eu estava aqui, ele conversava aqui comigo. E um dia o Espírito Santo falou comigo, vai lá e fala do meu amor para ele. Fala que eu curo, eu salvo, eu perdoo, levo para o céu. E eu confesso que eu falei, gente, será que eu estou falando? Será que eu estou produzindo isso na minha mente? Mas eu automaticamente percebi que era o Espírito Santo de Deus falando no meu coração, me dando a oportunidade que eu tanto estava pedindo ao Senhor, para que Deus revelasse uma oportunidade para que eu pudesse falar com Ele. E ali eu vi que era aquela do Espírito Santo falando no meu coração, vai lá e fala de mim para Ele. E assim eu fiz, saí dali, a panela estava no fogo, eu apaguei o fogo e assim eu vim para cá, sentei, puxei uma cadeirinha e comecei a conversar com ele de Jesus. Comecei lá atrás, onde ele era da igreja congregacional. Comecei lá atrás, puxei a memória dele bem lá atrás mesmo. Aí fui puxando a memória dele lá atrás e fui falando, né? Você lembra quando o senhor era evangélico? Você lembra que quando Jesus só servia ao Senhor? Ele falou assim, lembro sim, Rosa, olha como é importante as oportunidades. Deixa eu mostrar, a senhora tá lá embaixo, ó. O nome dela é Celina. Olha, tá lá embaixo. Celina, dá um tchauzinho aí, dá um tchauzinho aí, dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho pra mim. Aquela ali é minha amada, minha querida, é ela que trabalha aqui. Ela está na luta da roupa, estendendo a roupa. Então, tem que aproveitar essa oportunidade. O Espírito Santo assim falou comigo. Para que eu fosse lá. E eu comecei a falar com ele. E começando a falar, ele falou assim, não me lembro. Eu falei, se você lembra da passagem do filho pródigo? O filho pródigo saiu da casa do pai e foi para fora, tá? Mas hoje o pai quer te dizer que tem sandália para colocar nos seus pés, tem anel para colocar no seu dedo. Ou seja, o pai quer fazer uma grande festa no céu. E para isso o pai a única festa que fala na Bíblia é quando um pecador se arrepende. Então diz que tem festa no céu. E eu comecei a falar de Jesus, que aquele filho que tinha se arrependido e retornou para a casa do pai, que ele também pudesse se arrepender, porque Jesus estava de braços abertos, estendido, esperando, porque Jesus queria colocar umas vestes novas nele, fazer uma nova aliança com ele. E eu falei assim, para isso, falei, é só o Senhor levantar sua mão, esticar suas mãos e falar comigo, repetir comigo, eu, Ari José da Silva, aceito o Senhor, confesso o Senhor como o único suficiente Salvador da minha vida, peço ao Senhor que perdoe os meus pecados e que o Senhor me escreva o meu nome no livro da vida. E assim, ele com toda a lucidez, com a mente toda lúcida, como eu estou falando aqui com você. Ele falou assim, Rosa, hoje eu quero me arrepender dos meus pecados e quero dizer, reconhecer que só Jesus é meu único e suficiente Salvador. E ali ele falou aquilo. E não demorou muito, a sua mente dele ficou toda embaralhada novamente. Então aquela ali foi a oportunidade. Ali ele voltou para Jesus. Depois desse dia, ele teve alguns pedaços assim, de a mente boa, mas foi pouco tempo. Então eu aproveitei, mas foram 9 anos. Se passou 9 anos lançando a semente, sempre orando, constantemente, nunca desistindo pela vida dele, conforme agora eu tenho orado pelos filhos, também que não é evangélico ainda. Então, assim, num dia que ele veio a falecer, e ele estava nessa cama, eu cheguei, ele já não estava com dificuldade de comer,
Então eu cheguei aqui para trabalhar e como ele estava com muita dificuldade, eu gostava muito de uma sopa. Eu falei, eu vou colocar uma sopinha no fogo, que ele vai comer essa sopinha e eu vou dar logo essa sopinha a ele, para que ele venha se alimentar. E botei a sopinha no fogo, botei até na panela de pressão e vim aqui cuidar dele, dar banho. Enquanto eu estava dando um banho nele, ajeitei aqui, ele ainda fez a sua necessidade no meio do banho e eu comecei a limpei ele tudinho, acabei de dar banho nele, arrumei ele tudinho e fui lá ver a panela. Quando eu ia abrir a tampa da panela, o Espírito Santo me tocou, porque eu vou voltar, se não abrir essa tampa da panela, eu acho que eu viesse voltar aqui pro quarto. E assim eu fiz. Quando eu cheguei, ele já estava deitado aqui, e eu olhei para ele, vi que a respiração dele estava bem fraquinha. E sentei aqui do lado dele, só passei, ele já não estava abrindo mais os olhos, passei a mão no rosto dele e falei para ele, vai com Deus, vai com Deus. E ele abriu os olhos e fechou de vez. Fechou de vez. Então, mas eu tenho certeza que ele está nos braços do Pai. Então, o que eu quero dizer para mim, para você, não importa o tempo que leve, não desista. Faz a tua parte, não desista. Não desiste de fazer a obra. Aonde Deus te colocar, seja luz, seja uma planta, seja uma árvore que dá fruto na presença de Deus Todo-Poderoso. Então essa é a minha vida, essa é um pouquinho do testemunho que eu quero contar para mim e para você. Pedindo ao Senhor que nos dê entendimento, que nos dê sabedoria, que nossos ouvidos venham estar atentos à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele fala, o Espírito Santo ele nos direciona, mas muitas vezes estamos tão preocupados com o dia a dia que nós não damos ouvido ao que o Espírito Santo de Deus está falando. E assim esse Senhor, seu Ari, faleceu diante de mim, mas antes dele falecer, eu glorifico ao meu Senhor, porque eu pude, por tantos tempos, por tantos anos eu orei, e não só eu, como a senhora que trabalha aqui, a Celina, oramos para que Deus viesse converter ele e trouxesse novamente para os seus caminhos. Então, assim Deus deu a oportunidade, e Deus nos dá a oportunidade. Não importa qual é o tempo, não importa qual seja a hora, mas que devemos estar atentos à oportunidade que Deus nos dá para falar desse Jesus que cura, desse Jesus que transforma, desse Jesus que liberta, desse Jesus que salva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu peço a você que se inscreva nesse canal. Não deixe de se inscrever nesse canal, missionária Rosane Guimarães. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. E beijo nesse coração. Não deixe as oportunidades passar. Fala desse Jesus. Seja ferramenta nas mãos de Deus. Amém? Deus te abençoe.